no livro de João, o Evangelho de João. Estamos na série aqui sobre o Evangelho. O Evangelho. Nós estamos aqui numa jornada de meses falando sobre o Evangelho. É uma série sobre o Evangelho, depois sobre a igreja e sobre o fim. Começamos a série lá aqui no livro de João. Depois faremos uma exposição no livro de Atos dos Apóstolos sobre igreja. E depois entraremos no livro de Apocalipse. É uma jornada maravilhosa para entendermos a obra de Cristo, como isso se reverberou no coração de pessoas no decorrer de séculos. E depois sobre Apocalipse, o descortinar das últimas coisas. Descortinar das últimas coisas. Por isso, peço a você que abra a palavra do Senhor. Semana passada nós vimos João capítulo 17. Jesus está nesse momento final da sua vida. Jesus, ele tinha falado para os seus discípulos servir uns aos outros. Jesus tinha falado para os seus discípulos que eles deveriam ser um, como o Pai é um. Jesus falou para os seus discípulos que eles tivessem bom ânimo na terra. Teria muitas aflições, mas eles tivessem ânimo, eles se mantessem unidos. Jesus disse que o maior testemunho é como quando nós pertencemos, quando nós permanecemos. De que as gerações posteriores viriam de que eles permaneceram, independente das dificuldades. Eles lutaram e eles ficaram juntos. João capítulo 17. Depois que termina o capítulo 17, entrando no 18, Jesus é preso. Jesus passa por esse processo de prisão. Jesus é levado. Jesus passa por interrogatórios. Pedro segue Jesus de longe. Jesus é arrancado do ciclo dos discípulos. Pedro começa a segui-lo de longe. Isso está lá no capítulo 18. Pedro vai e nega Jesus. Pedro começa a negar o Senhor Jesus por 3 vezes. Jesus fica diante de Pilatos. Jesus é condenado à crucificação, porque as pessoas queriam soltar Barrabás ao invés de Jesus. E então chega no capítulo 19, versículo 23, que é o texto que eu quero ler nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor. João capítulo 19, versículo 23. Depois que Jesus é preso, Jesus foi traído e negado. Jesus, ele caminhou lá com Pilatos, foi julgado por Pilatos. Não compreenderam Jesus. Ele então foi condenado à crucificação. E no momento da crucificação, lá em João capítulo 19, versículo 23 diz, Pilatos respondeu, o que escrevi, escrevi. Versículo 23, tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, restando a túnica, essa, porém, sem costura, tecida numa única peça, de alto a baixo. Não a rasguemos, disseram uns aos outros. Vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz, dividiram as minhas roupas entre si, tiraram sortes pelas minhas vestes. Foi o que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã dela, Maria, Cleopas, mulher de Cleopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali perto dela, o discípulo a quem ele amava disse à sua mãe, aí está o seu filho. E ao discípulo, aí está sua mãe. Daquela hora em diante o discípulo o recebeu em sua casa. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a escritura se cumprisse, Jesus disse, tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta do caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse, está consumado. Com isso curvou a cabeça e entregou o seu espírito. Era o dia da preparação, e o dia seguinte seria o sábado especialmente sagrado. Como não queria que os seus corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas dos crucificados e retirar os corpos.
Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus e em seguida as do outro. Mas quando chegaram a Jesus, constatando que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança e logo saiu água e sangue. Aquele que ouviu, disso deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade e dela testemunha para que vocês também creiam. Estas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. E como a Escritura, no outro lugar, olharão para ele, aquele que traspassaram. Meus queridos, esse momento tão singular da vida de Jesus, aquele Logos eterno que veio à terra, a luz criadora de todas as coisas do Gênesis, o eterno Filho de Deus que se tomou e entrou na esfera da humanidade, da criação, se esvaziou dos seus poderes e da sua glória. Ele veio para ter contato com a humanidade quebrada espiritualmente, porque tinha afastado do Pai lá no Gênesis, quebrado fisicamente com as suas doenças, os seus dilemas, quebrado emocionalmente por causa das suas angústias, dos seus problemas, quebrado socialmente nos seus relacionamentos. Toda a criação sofre por causa do pecado que entrou na estrutura humana. Deus criou todas as coisas boas, em harmonia. O pecado entrou e houve uma quebra e gerou uma desarmonia em toda a criação. Por isso que ele veio. Ele não veio para ser um homem de um sistema moral, para ser simplesmente um profeta bom. Ele veio para resolver os problemas que nenhum ser humano pode resolver. Ele teve contato com religiosos, como Nicodemos. Ele teve contato com a mulher samaritana que fazia da vida sexual a vida para ser feliz. Jesus disse que ela deveria provar de algo do céu para ser feliz, para se preencher. Uma água viva. Jesus teve contato com cegos, curou os cegos, os aleijados, pessoas que nasceram com dificuldades, pessoas com necessidades especiais, que nasceram assim, porque o pecado afetou toda a estrutura da humanidade. Ele teve contato com os discípulos, com homens e mulheres de várias classes sociais, de várias cores, de várias raças. Jesus teve contato com vários tipos de pessoas que professavam fé diferente. Em tudo ele veio mostrar o caminho para o Pai. Em tudo ele veio comunicar para nós seres humanos de que Deus o Pai estava querendo fazer nova todas as coisas. Que aquela criação que foi manchada pelo pecado deveria ser transformada numa nova criação. E isso é o Evangelho. O Evangelho é a boa notícia de que Deus visita a humanidade através do seu Filho. O Evangelho é de que nós não somos bons e capazes de se achegar a Deus por nós mesmos. O Evangelho é a boa notícia de que as quebras, as angústias e os problemas da humanidade têm a solução em Jesus Cristo, porque Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Evangelho é a boa notícia de que nós podemos ser regenerados, refeitos do alto. O Evangelho é a boa notícia de que a vida não acaba aqui, como Ele disse para Lázaro: sai para fora. O Evangelho é a boa notícia de que Deus quer nos usar, quer nos preencher, quer nos dar um sentido de vida. O Evangelho é a boa notícia em meio às tribulações, às aflições, o ódio do mundo, as incompreensões. O Evangelho é Jesus fazendo novos relacionamentos, nova realidade. O Evangelho é uma vida que vem do alto e não aperfeiçoamento humano. O Evangelho é Deus amando quem não podia ser amado, pessoas pecadoras como nós. É Deus dizendo que nos ama independente daquilo que nós praticamos um dia. O Evangelho é Deus abrindo mão do nosso passado para construir o nosso futuro. Isso é a boa notícia do Evangelho. Mas tudo isso seria em vão se o salário do pecado não fosse pago. Nós
temos uma dívida. Nós afrontamos a Deus. A alta dignidade que é Deus foi afrontada por nós. Nós, por muito tempo, nós levantamos a mão para o céu e dizemos: ó Deus, eu não quero saber do teu plano. O teu plano não é sábio, deixe-me viver a minha vida do meu jeito. Eu sou o Senhor da minha vida, eu sou o comandante da minha vida, não quero a sua interferência. Nós vivemos assim por muito tempo. A Bíblia diz que nós éramos, por natureza, filhos da rebeldia. Diz Efésios capítulo 2 que nós estávamos mortos dos nossos pecados e delitos, que merecíamos a punição por causa do nosso pecado. Porque Deus se revelou como Criador, mas nós não aceitamos o seu governo. Nós desejamos o que Lúcifer tentou ensinar a Adão e Eva. Vocês podem se autogovernar, se autodeterminar. Vocês podem viver do jeito de vocês. Ora, se Deus fosse bom, Deus não proibia certas coisas. Então faça o que você quer. Essa foi a lógica do Lúcifer lá no Éden. Viva na sua autonomia. E por muito tempo nós vivemos nessas trevas, nesse reino da desobediência. A nossa dívida é alta. O nosso pecado chega diante de Deus, e Deus, como é justo e poderoso, tem que matar o ser humano. Por mais que por um lado Ele ame o ser humano e tem que salvar, do outro lado Ele é justo e tem que matar. Esse dilema profundo no Criador. Nós não queremos um Deus que não ame. Nós queremos um Deus que ama. Mas nós não queremos um Deus injusto. Deus tem que salvar porque ama. Deus tem que matar porque é justo. Ele não pode abrir mão do amor nem da justiça. Então Jesus vem para pagar uma dívida que cada um de nós contraímos um dia. Ele veio para ser o sacrifício. Ele veio para morrer pelos nossos pecados. Muitas pessoas na humanidade, elas fizeram sacrifício umas pelas outras. Muitas pessoas fizeram o bem, mas ninguém faz o bem como Jesus fez. Porque ninguém pode fazer o que Ele fez, morrer por nós. Mesmo que você morra pelos seus filhos, jamais é igual a Jesus. Porque Jesus era o eterno Filho de Deus, sem pecado e sem mancha. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nesse texto nós vemos o relato de que quando Jesus foi ser crucificado, houve vários eventos ali. E ele diz assim: Pai, está consumado. Diz aí o versículo 30, está consumado. Tendo-o provado o vinagre que deram a ele, Jesus disse: está consumado, está pago. Pago integralmente é o que diz. A dívida dos pecadores está paga, quitado. A sua dívida com Deus Pai foi pago na cruz por meio de Jesus. Isso é o Evangelho. Nenhuma boa obra nos leva ao céu, porque todas as nossas obras são manchadas pelo pecado. Só uma moeda diante de Deus Pai que pode aplacar a sua ira contra o ser humano: o sangue precioso do seu Filho. E quando Jesus está na cruz, ele diz: Pai, eu estou pagando a dívida dos seres humanos. Está pago. Essa é a boa notícia, que você pode experimentar de um relacionamento com Deus Pai, porque alguém morreu em seu lugar. Deus tinha que despejar toda a ira sobre a humanidade quebrada. O ser humano pecador aqui, Deus, porque é santo, justo, não pode abrir mão da sua justiça e sua santidade. Ele tem que despejar a sua ira, mas ao mesmo tempo ele tem que amar o ser humano aqui. Mas Jesus, Ele fica no meio, e Ele recebe toda a punição que era para nós. Ele recebe nele a punição dos nossos pecados.
Toda a justiça do Pai é cumprida em Cristo Jesus. Toda a ira, toda a santidade é despejada sobre o Filho. E como nós estamos atrás de Jesus, que é o nosso intermediador entre Deus e nós, Jesus, nós recebemos apenas o amor do Pai. E a justiça foi cumprida em seu Filho. Isso é o Evangelho. Não podemos ser salvos tirando Jesus do meio e relacionar com o Pai, porque Ele é santo. Ele nos matará por sua justiça. Mas Jesus recebeu a punição, recebeu o castigo que era para nós. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Isso é o Evangelho. Isso é maravilhosa graça. Está pago. Está consumado. Pai, está consumado. A dívida está paga. Amém? Gente, essa é a maior notícia do mundo. Nós tínhamos uma dívida que nós não podíamos pagar. Você pode ser bom do jeito que você achar que é bom. Mas se você pecou uma vez nessa vida, você não terá como pagar a Deus. Porque a moeda que Ele recebe não são as suas boas obras. A única moeda é o sangue de Jesus Cristo. O sangue do justo. Então está consumado. E o que isso significa para nós? Em primeiro lugar, significa que as profecias sobre o sofrimento e a morte de Jesus foram concluídas. Que as profecias que estavam nas Escrituras do Antigo Testamento foram concluídas, cumpridas. Veja o que diz lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 11 e 12. Olha o que diz, nós vamos ler alguns textos. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 11 e 12. Diz assim as Sagradas Escrituras. Sobre os profetas, diz que estavam procurando saber o tempo e as circunstâncias para as quais o Espírito, ou para as quais apontava o Espírito de Cristo, que neles estava. Quando predisse sobre os sofrimentos de Cristo e as glórias que seguiriam aqueles sofrimentos. Eles, foi revelado, que estavam ministrando, não para si próprios, mas para nós. Quando falaram das coisas que agora lhes são anunciadas, por meio daqueles que pregam o Evangelho, pelo Espírito Santo enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Está dizendo que aquilo que foi predito pelos profetas, de que Jesus sofreria pelos nossos pecados, que morreria pelo pecado de toda a humanidade, o Cristo que seria enviado, diz, eles falavam por meio do Espírito. Eles profetizaram durante o Antigo Testamento, falando de que viria o Salvador e que Ele salvaria a humanidade dos seus pecados. Veja que aqui é para gerar uma fé no coração. No Antigo Testamento, desde o Antigo Testamento, as pessoas eram salvas, porque olhavam para uma promessa daquele que viria um dia. Aquele que seria enviado um dia para resolver o problema da humanidade. Hoje nós somos salvos, não olhando para uma promessa, mas olhando para aquele que já veio e cumpriu essa promessa, e esse alguém é Jesus. Nós somos salvos olhando para uma realidade do que aconteceu. Eles eram salvos porque olhavam para uma realidade que viria um dia. Esses profetas profetizavam, e eles acreditavam que Jesus viria. Então aqui em João 19, tem algumas promessas que foram cumpridas sobre Jesus. A primeira profecia que foi cumprida aí foi sobre as roupas de Jesus. Olha o que diz o texto que nós lemos. Diz assim no capítulo 19, diz lá no versículo 23, diz algo extraordinário. Diz que tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em 4 partes, uma para cada uma deles, restando a túnica. Essa, porém, era sem costura, tecida numa única peça, de alto a baixo. Eles disseram, não rasguemos. Vamos decidir por sorteio quem ficará com ela.
Isso aconteceu para que se cumprisse o quê? As Escrituras, que diz: dividiram as minhas vestes, a minha roupa, entre si, tiraram as sortes pelas minhas vestes. Isso é o cumprimento de uma profecia, que está lá no Salmo capítulo 22, que quando Davi, que era o rei, que deveria ser o rei segundo o coração, falhou, Deus prometeu que um rei muito maior que Davi viria sobre a terra. Alguém da raiz de Jessé, da raiz de Davi, viria para governar. E um dia Davi estava angustiado e profetizou sobre esse rei que viria. Veja comigo lá o Salmo número 22. Olha o que diz Salmo número 22. Diz assim a palavra do seu Salmo 22, 18. Diz assim a palavra de Deus sobre esse salmo na vida de Davi. Dividiram, vamos ler todos juntos? Dividiram as minhas roupas entre si, lançaram sortes pelas minhas vestes. Aquilo que Davi profetizou há muito tempo, de que um rei viria, e que aconteceria que as vestes e a roupa deles seriam rasgadas, lançadas sortes. Isso aconteceu em Jesus no dia da crucificação. Isso aconteceu no dia da crucificação. Veja que coisa maravilhosa. Alguém que falou mais de 1000 anos atrás, mais ou menos essa profecia, se cumpre agora. As vestes de Jesus foram rasgadas, e o apóstolo João está ali, e ele olha para isso, ele registra isso, para fortalecer a nossa fé. A fé não é uma fantasia, não é baseado numa fantasia. A fé não é você deixar o cérebro fora para não compreender. A fé é baseada numa revelação, uma revelação que vem do alto. E Jesus na cruz cumpriu essa profecia. Isso é tão maravilhoso, meus irmãos, que por muitas vezes era falado no Antigo Testamento, de que esse rei viria para governar o coração das pessoas, que ele morreria pelos nossos pecados. E aqui falava que as vestes dele seriam rasgadas e sorteadas no dia da sua morte. Veja que aqui o apóstolo João está escrevendo algo grandioso. Talvez você é um pouco crítico como eu. Talvez você fale assim: eu acho que isso é muito óbvio, né, pastor? É claro que, João está assim, e ele foi. João era da panelinha de Jesus e quis fazer com que a gente cresça numa coisa que não é para crer. Ele foi e registrou isso, porque foi uma coisa combinada. Você consegue imaginar soldados romanos, bem treinados, que não criam no cristianismo, combinar com Jesus: Jesus, eu vou te pendurar na cruz, eu vou te matar na cruz, e aí, a gente vai cumprir o que estava na profecia de Davi por você. Você acha isso razoável? Que os soldados combinaram com Jesus para matar Jesus, para pegar as suas vestes, depois dividir em 4 partes? É claro que não. Eles nem criam no Evangelho. Eles nem criam no Messias. Na verdade, eles nem conheciam as Escrituras sagradas, que era restrito aos judeus. O fato é que, inconscientemente, eles cumpriram uma profecia que estava predita há mais de 1000 anos. Pessoas que não criam, acabou sendo instrumento de Deus para cumprir a profecia do Salmo número 22. Que coisa maravilhosa. Se fosse os discípulos que tivessem partido as suas vestes em 4 partes, se fossem os discípulos que tivessem olhado um para o outro e falado assim: ei, a gente conhece as Escrituras, tá? Nós somos judeus, vamos dividir a roupa dele aqui em 4 partes para dizer que ele cumpriu uma profecia? Até que eu poderia dizer: isso é para enganar os bobos. Mas não. Foram os soldados romanos que fizeram isso. Porque a profecia se cumpriu naquele dia. Porque Jesus é o enviado. Porque Jesus é o verdadeiro Filho de Deus.
Essa é a história da providência de Deus. Ali na cruz não foi um acidente. O Pai estava controlando todas as coisas para que a obra de salvação fosse realizada por nós. A segunda profecia está aí no capítulo 19 de João, versículo 28 e 29. Veja o que aqui diz. João capítulo 19, versículo 28 e 29. Que é a profecia da bebida, do vinagre. Olha o que diz. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então beberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Essa profecia está lá no Salmo 69, de que aquele que morreria, ele beberia o vinagre dado pelas pessoas. Salmo 69, versículo 19 a 21. Olha o que diz Salmo 69, versículo 19 a 21, que diz assim a palavra do Senhor. Tu bem sabes como sofro zombaria, humilhação e vergonha. Conhece todos os meus adversários. A zombaria partiu-me o coração. Estou em desespero. Supliquei por socorro, nada recebi. Ele disse: Deus meu, por consoladores, e a ninguém encontrei. Puseram fel em minha comida, e para matar minha sede, deram-me vinagre. Mas uma profecia cumprida, que os soldados foram usados para cumprir algo que estava predito, porque Jesus devia cumprir as profecias do Antigo Testamento. Aquilo que estava predito deveria ser cumprido. Quando Jesus diz assim, está consumado, ele está dizendo assim, eu cumpri o roteiro que o meu Pai me deu quando eu desci à terra. Eu cumpri a obra pelos pecadores. A terceira profecia é sobre os ossos. João capítulo 19, versículo 36 e 37. Sobre os ossos de Jesus. Diz assim, versículo 36. Essas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. 37. E como diz a Escritura no outro lugar, olharão para ele, aquele que traspassaram. Está se referindo aqui sobre aqueles que foram pendurados na cruz. Os soldados romanos foram e quebraram as pernas do primeiro homem que foi crucificado ao lado de Jesus, um dos ladrões. Depois foi e quebrou as pernas do segundo ladrão. E então vieram para Jesus, mas não quebraram as suas pernas. Era uma ordem que eles fizessem isso. Mas as suas pernas, as pernas de Jesus, não foi quebrada. Está lá no Salmo capítulo 34, versículo 19 e 20. Olha o que diz sobre o Messias, o justo, aquele que sofreria. Diz a palavra que nenhum dos seus ossos seriam quebrados. Salmo 34, versículo 19 e versículo 20, que diz assim: o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor os livra de todas. Protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. Quem é o justo dos justos? Jesus. O justo dos justos. Os justos passam por aflições. Jesus passou na cruz por todas as aflições por causa dos nossos pecados. E diz, nenhum dos seus ossos será quebrado. Naquele momento ali, os soldados romanos incrédulos, matando Jesus, aconteceram realidades de que eles não conseguiram quebrar os pés de Jesus. Vieram com a marreta para quebrar e quebrou os pés do primeiro, os ossos. Vieram com a marreta e quebraram do segundo. Mas quando olharam para Jesus, diz a Escritura, eles não quebraram. Por quê? Porque o braço eterno do Pai estava se revelando a todos nós, dizendo, Ele de fato é o prometido. Ele cumpriu as Escrituras por nós. Não é uma maquiagem. A fé não é deixar de compreender. A fé não é fantasia. A fé é baseada na revelação que se cumpriu. Isso é a fé. O Messias
o justo, não quebraram os seus ossos. A quarta profecia é da perfuração. Nós vemos lá de que ele foi perfurado, diz a palavra do Senhor. Lá em João, diz que, versículo 34, João capítulo 19, versículo 34, diz que em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança, e logo saiu sangue e água. Sangue e água. Não quebraram as suas pernas. Mas quando o soldado viu que estava morto, ele encostou uma lança, enfiou a lança em Jesus, diante dos olhos de todos, da sua mãe, das mulheres, todos os seus discípulos. Enfiou a lança e saiu sangue e água dele, mostrando de que pelo sangue nós somos purificados, e pela água do batismo nós somos inseridos no corpo, no seu corpo. Ali estava um memorial, estava um símbolo do sangue que purifica e da água que nós somos batizados. Mas estava previsto. Estava lá em Zacarias capítulo 12, versículo 10. Olha o que estava previsto e predito, que o Messias também sofreria. Que ele, que era o Messias, o rei justo, o pastor que foi rejeitado, o bom pastor das ovelhas que foi rejeitado por eles. Diz lá em Zacarias capítulo 12, versículo 10, diz assim: derramarei sobre a família de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, um espírito de ação de graças e de súplicas. Olharão para mim, aquele a quem traspassaram. É o que diz lá no texto de João. Traspassaram, olharão para mim. Ele diz assim: derramarei. Quem vai derramar? Deus. Traspassaram e chorarão por ele, como quem chora a perda de um filho único, quer dizer, do primogênito que foi dado por nós, e se lamentarão amargamente por ele, como quem lamenta a perda do filho mais velho, Veja que coisa interessante, chorarão, estarão ali, derramarei sobre eles, olharão para ele, será traspassado, será perfurado. Era a profecia dita em Zacarias, o Messias que salvaria. Por que João escreveu isso? Está aí em João capítulo 19, versículo 35. João 19, 35 diz assim, todos juntos, vamos ler? Aquele que viu... para que vocês também creiam. João está dizendo assim, eu estou escrevendo isso. Sabe aquele discípulo que estava ao lado da mãe de Jesus, o discípulo amado? Era João. Ele nunca escreve o nome dele. João estava sentado na mesa da ceia com Jesus e diz que ele era o discípulo amado e que reclinava sobre o peito de Jesus. João escreveu esse evangelho e diz assim, eu vi, eu sou testemunha. Eu estou escrevendo para que você creia que Jesus é o Filho de Deus. Sou testemunha disso. É disso que se trata esse evangelho. João está dizendo, eu vi. Se cumpriu. Profecias de 1000 anos se cumpriram nele. Eu estava lá, eu vi, eu presenciei. E eu escrevo para que vocês também creiam. Para que vocês creiam. Tem gente que fala assim, pastor, eu só creria se eu estivesse lá. Mas você crê em muitas coisas que você não está presente. Há muitos fatos da história que te contaram, seja da sua família, seja da história do mundo, que você não teve presente. Te contaram e você acredita. Aqui nós temos um homem que não tinha nada a ganhar se mentisse. Sabe por quê? Porque João morreu por causa disso. João foi exilado na ilha de Pátimo, carregou pedras por ano. João morreu, diz a tradição, que ele foi jogado num caldeirão quente. João viu os discípulos, os seus amigos morrerem. Pedro, Tiago, os apóstolos morrendo por causa dessa verdade. Eles não negaram isso. Quem é que, por sã consciência, vai afirmar algo, mesmo vendo aqueles que ama morrendo?
Se fosse uma mentira, falava, ô pessoal, é brincadeira, não mata os meus, por favor. Tipo, você estava só brincando. Talvez ele visse João e os outros morrer, e ele falava assim, eu sustento essa mentira, eu sustento essa mentira. Mas na hora que ele foi morrer, ele continuou afirmando, eu morro porque não é mentira. Eu morro por isso porque é a verdade. Eu morro para mostrar para vocês que é verdade, para que vocês também creiam no Filho de Deus. Vocês creiam no Filho de Deus. Então, está consumado. Está consumado as profecias do Antigo Testamento. Em segundo lugar, está consumada a obra de expiação, de salvação pela humanidade. Romanos 3, 24 e 25, diz assim, Romanos capítulo 3, versículo 23, 24 e 25. Romanos 3, 23, 24 e 25 diz assim, porque todos pecaram. 23, 24 e 25 diz, porque todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. Todos pecaram, estavam afastados da glória de Deus. Mas continua o versículo 24 que diz assim, a palavra de Deus, sendo, pois, justificados gratuitamente, vamos repetir? Gratuitamente, por sua graça, por meio da redenção que há em quem? Jesus Cristo. Versículo 25 diz, Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação. O que é propiciação? Remoção do pecado. Deus, o Pai, o ofereceu como sacrifício para a propiciação, arrancar-nos do pecado, remover o pecado por meio da fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Estávamos afastados, mas pela sua graça gratuita, nós temos a redenção, diz o versículo 24. A redenção, quer dizer, a compra. A palavra redenção significa compra. A palavra redenção era usada nos mercados antigamente. Um senhor ia comprar um escravo, chamava de Kyrios. Ia comprar, que era um senhor, um dono. Um Kyrios ia comprar um doulos. Doulos é um escravo. E ele ia no mercado. E quando ele fazia essa transação e comprava um escravo naquela sociedade, ele pagava um preço. Infelizmente isso aconteceu na história da humanidade. E essa transação de compra era chamado de redenção. O que Deus está dizendo é que em Cristo, nós estávamos debaixo de um senhorio, de uma potestade das trevas. Pertencíamos a um outro senhor, o mundo, o diabo. Operava em nós o poder das trevas. Mas Jesus Cristo veio e pagou o preço, diz o versículo 24, gratuitamente, diz o versículo 24. Jesus Cristo, diz o versículo 25, diz, ofereceu um sacrifício para propiciação, para redenção. Diz o versículo 24, Ele nos comprou, Ele pagou o preço, nos redimiu. Foi Jesus Cristo. Nós saímos debaixo de um senhorio das trevas, do mal, para debaixo do senhorio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa foi a transação. A transação foi de que nós fomos entregues agora a Jesus Cristo, Filho de Deus. Por isso que a gente fala assim, Jesus é meu Senhor e Salvador. Não é assim? Ele é o meu Senhor. Que significa o quê? Dono. Proprietário. Isso é o que significa a palavra Senhor. Ele é o meu dono, o meu proprietário, e é aquele que me salvou daquela condição. Quem fez isso? Jesus Cristo. Não foi o pastor da igreja, não foi a placa da igreja, não foi as suas boas obras, não foi a sua justiça própria, não foi nada disso.
Então assim, Pai, está consumado, quer dizer, está pago o preço. Está pago o preço. Tem gente que acha que vai chegar lá no final da vida e parece ter uma balança assim muito grande. Uma balança de minhas boas obras, tudo de bom que eu fiz. E outra balança é os meus pecados. Aí se as boas obras forem muito boas, assim, você entra para o reino. Se as boas obras for poucas e as ruins for muitas, e a filha deu ruim para você. Se for mais ou menos equilibrada, talvez você vá para um lugar para purgar os seus pecados, assim, porque você não é tão bom nem tão mal. Você vai para um lugar chamado purgatório, e aí você então vai purgar e depois você vai para o céu. A Bíblia diz que nada disso é verdade. A Bíblia diz que somente o sangue de Jesus pode pagar os preços do nosso pecado. Diz que a transação já foi pago. Nós servimos a Deus não para ganhar a salvação como uma moeda de troca. Deus não é chantagista que diz: ó, menino, você tem que se comportar, senão você não vai ser salvo. Olha, faça tanta coisa, senão você não vai ser salvo. Olha, reza na cartilha da religião, senão você vai se dar muito mal comigo. Já foi pago, pessoal. Já foi pago. Amém? Já foi pago. Já foi pago. A condenação é exatamente por a pessoa não crer que já foi pago. Então ela tenta fazer por ela mesma a salvação dela. Mas quando ela acredita e tem fé na obra de Jesus, já foi pago. Eu agora sirvo, eu agora sou transformado, eu agora me comporto como cidadão do reino, eu agora trabalho para Ele, não para suborná-lo para ser salvo, mas porque agora eu tenho uma nova posição, eu sou filho amado de Deus. Eu sirvo não para ganhar, eu sirvo porque agora eu sou filho amado de Deus. Eu agora sou um cidadão do céu, eu agora sou um cidadão da luz. Agora eu tenho uma nova vida, eu vivo como essa nova vida é. Eu sirvo a Ele porque ninguém nunca fez por mim o que Ele fez. Eu agora obedeço porque o meu coração não está mais debaixo de um Senhor malvado, que me punia com os pecados. Eu sirvo a Ele agora porque eu o amo de todo o meu coração. Eu tenho agora um Senhor bom, e esse Senhor é meu Pai. Isso foi o que foi consumado. Foi consumado, quer dizer, o preço foi pago, a expiação, a moeda de troca pelos seus pecados foi pago. Talvez a pessoa que está aqui fala assim: pastor de Deus, isso está muito fácil. Está muito fácil assim. Mas você quer que seja difícil? Nós não temos nada a oferecer para Ele. Alguém já ofereceu em nosso lugar. Agora é você crer e você viver para Ele. A porta de entrada é gratuita. Agora Ele vai te ensinar a se comportar como um cidadão do céu. A viver como um homem, uma mulher dEle. A graça é salvo. A santificação e tirar todas as cracas do pecado, todas as instalações do pecado de nós, aí sim é renúncia. Você é salvo pela graça, mas essa graça vai transformar você. Você chega como está de qualquer maneira, mas o nosso Pai se recusa a deixar a gente como a gente chegou. Ele vai mudar a gente. A graça nos educa a sermos filhos de Deus. A graça gratuita é a graça que transforma. É a graça que transforma. A gente vê aqui também, em terceiro lugar, que a lei foi concluída. Que ninguém é salvo por cumprir princípios e regras da lei. Veja o que diz Colossenses capítulo 2, versículo 13 e versículo 14. Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 14. Diz assim a palavra de Deus: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, diz o versículo 13, Deus os vivificou com Cristo. Deus deu vida a vocês com Cristo. Quando vocês estavam mortos, Ele nos perdoou todas as transgressões. Vamos repetir?
Ele nos perdoou todas as transgressões. De novo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Versículo 14. E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele removeu pregando-a na cruz. Na cruz ele cumpriu a lei. Na cruz. Você não precisa trazer um animalzinho para prestar o seu culto. Aqueles rituais de purificação, aqueles símbolos que todos do Antigo Testamento, um candelabro com 7 pontos, que te mostrava a Arca da Aliança, que tinha o propiciatório, e 2 anjos e querubins olhando um para o outro. Tudo era símbolo que apontava para a obra de Jesus Cristo. Tudo era símbolo. Mas Jesus cumpriu toda essa realidade dos símbolos, da lei cerimonial. Cumpriu tudo, tudo. E você não precisa mais fazer isso. Isso é o Evangelho. Isso é o grande amor de Deus. Deus não quis cativar o nosso coração, nos forçando com poder. Lembra quando Satanás disse: olha, Jesus, você pode governar sobre as criaturas. Você vai para o alto do pináculo, diz Mateus capítulo 4. Você pula de lá e os anjos vão te pegar. E quando os anjos te pegarem, todos crerão que você é o Filho de Deus. Quer dizer, faça um grande espetáculo de poder e as pessoas vão crer em você. Mas Jesus não quis fazer isso. Jesus quis nos convencer do grande amor do Pai. Porque Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. João 3,36. Quem tem o Filho tem a vida. João 5,24. Em verdade vos digo, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, já passou da morte para a vida. De que não há mais nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus nosso Senhor. Se com tua boca confessares que Jesus é o Cristo, em teu coração crer, será salvo. Diz as Escrituras. O Cristo é o único sistema, vamos falar nesse sistema religioso, mas tudo bem, é a única religião que você não precisa fazer nada para ser salvo. Já foi feito por alguém capacitado, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Por isso que muitos filósofos falavam que a religião é um sistema de terror. Eles falavam assim: o ser humano, ele é pego pela ganância, pelo ódio ou pelo medo. A religião do medo é cuidado, cuidado. É a religião do medo. É a religião que quer manter os sistemas mais primitivos do ser humano de medo, de controle. Mas o cristianismo não. Já foi pago. Você não precisa mais ter medo. Não precisa mais ter medo. Ele está disponível para nós. Está disponível para nós. Não é um sistema de terror. É uma revelação do grande amor de Deus à humanidade. Deixa eu dizer uma coisa. A gente fala assim: ai pastor, meu namorado me deixou, eu vou morrer pastor. Ou minha esposa me deixou, eu vou morrer. Ou pastor, meu filho morreu, eu acho que minha vida acabou. Deixa eu dizer uma coisa. Todos esses seres vão passar. A realidade física transitória, tudo é cheio de contingências, de lutas, de variáveis que você não controla. Mas existe uma certeza, em meio a todo o caos da vida: se Ele não poupou o seu próprio Filho, é porque Ele nos ama. Ele nos ama. Nós somos aceitos no céu por causa da obra de Jesus Cristo. Um novo caminho, irmãos, foi aberto. Um novo caminho, um caminho para o céu, foi aberto por meio de Jesus Cristo. Foi concluído, foi pago. Em quarto e último lugar, está consumado.
porque o poder de Satanás acabou sobre os filhos de Deus. Veja que diz Hebreus capítulo 2, versículo 14. O poder de Satanás foi quebrado. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Diz assim a palavra de Deus: portanto, quer dizer, eu concluo toda a lógica aqui da obra de Cristo, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, quer dizer, nós somos de carne e sangue, ele, o Cristo, também participou dessa condição humana. Ele se encarnou porque a dívida era humana. Então, o humano, justo, sem pecado, que identificava conosco, com os nossos sofrimentos, não existia nessa dimensão, mas ele se fez carne e habitou entre nós. Então, ele participou da condição humana. Por que ele fez isso? Para quê? Por sua morte, quer dizer, morte de Cristo, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é o diabo. O poder do diabo foi quebrado. A humanidade estava entregue ao reino das trevas. O Satanás disse assim: ei Jesus, eu te dou todo o governo sobre a terra. Você quer governar? Eu te dou um atalho, não precisa morrer. Eu te dou todo o governo da terra. Jesus não olhou para ele e disse: não, mas essa terra é minha. Jesus não disse isso. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. Porque o mundo está tomado pelo governo das trevas. Mas Jesus veio e quebrou esse poder. Jesus quebrou todo o poder do diabo sobre aqueles que creem nele. Ele morreu exatamente para quebrar esse vínculo, esse poder. Diz, Colossenses capítulo 2, versículo 15. Colossenses 2,15 diz assim, a palavra de Deus: e, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Na cruz, o poder do diabo foi quebrado. Eu quero te lembrar uma história muito longa, que começa há muito tempo, mas muito tempo. Pai, Filho e Espírito Santo criou o que a gente chama a humanidade, homem e mulher. Diz que ele tirou do nada a matéria e a criação. Ela vai dizer Breshit bara Elohim, quer dizer, o Elohim, que é o plural, Pai, Filho e Espírito Santo, bara, tira do nada uma existência física. A matéria não é eterna. Ele criou todas as coisas, ornamentou o jardim. E eles olharam para o jardim e criou o Ish, que significa homem. E criou a Isha, que é a mulher. E chamou eles de Adão, que é a humanidade. Criou-os para o louvor da sua glória. Criou-os para refletir um caráter, uma luz, uma beleza extraordinária. Esse Criador maravilhoso descia todas as tardes para conversar com a sua criação. Mas a humanidade, o Adão, o homem e a mulher, decidiram por uma ruptura. Decidiram seguir aquele que foi rebelde desde os céus. Um anjo chamado de Lúcifer. Muito tempo antes de Adão e Eva, do Ish e Eshá, um grupo de anjos liderado por um outro anjo chamado Lúcifer, se rebelaram contra a autoridade do Criador. Lá no céu, lugar tão santo e puro, nasceu pecado no coração de um anjo. Por quê? Porque Deus criou criaturas livres. Porque Deus é um ser livre. Isso faz parte de Deus. Ele é livre. E como um ser livre, Ele criou seres à sua imagem e semelhança. Portanto, tem que ser livres. Para ser livre,
é preciso escolha A ou escolha B. O Lúcifer decidiu que não queria ser governado. Então ele se rebelou e quis governar os céus. Eles foram lançados dos céus à terra. E eles ensinaram o homem e a mulher de que esse seria o caminho correto. O Lúcifer disse, mas ora, Adão e Eva, se Deus é tão bom, a bondade não proíbe alguma coisa. Você concorda comigo, Eva? Quem é bom pode esconder alguma coisa. Quem é bom não proíbe nada. Eu penso que ele proíbe, porque ele está escondendo alguma coisa de vocês. É porque ele sabe que se vocês comerem, então vocês serão semelhantes a ele. E diz que os nossos pais, Adão e Eva, eles comeram do fruto. Tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Por quê, pastor? Porque nós fomos criados livres. E para haver liberdade não poderia ter apenas a árvore da vida. Uma possibilidade não é liberdade. Precisa A ou B. A árvore da vida ou a árvore do conhecimento do bem e do mal. Os nossos pais escolheram esse caminho. Eles pecaram. Fizeram uma ruptura. Mas olha, o Criador olhou e fez alguns atos de bondade. Lá no Gênesis matou um animalzinho, cobriu-os com a sua pele, manchada de sangue. E fez uma promessa. Gênesis 3:15. Quero que a gente leia esse texto. Fez uma promessa há muitos e muitos séculos. Gênesis 3:15 é o que a gente chama de proto-evangelho, a semente de onde vai sair todo o sangue que corta o Antigo Testamento. Que diz assim, Deus falando para a serpente, condenando-a por ter induzido os nossos pais ao pecado. Eu porei inimizade entre você, que é a serpente, e a mulher, entre a sua descendência e o descendente. Não são os descendentes, o descendente dela. Esse descendente ferirá a sua cabeça, serpente, mas você ferirá o calcanhar dela. Aqui, Deus diz assim, um dia, a semente que virá da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. O descendente. Todo o Antigo Testamento não tem a ver com Abraão, Isaque e Jacó. Todo o Antigo Testamento não tem a ver com Moisés, Josué, de você imitar Davi, de você ser como Ruth, de você ser como Jeremias, Isaías. Todo o Antigo Testamento, todas as genealogias, é por onde passa o sangue da mulher, do menino, que viria da mulher, que morreria pelos nossos pecados e pisaria a cabeça da serpente. A história tem a ver com ele. Ele é a chave de interpretação, porque tudo tem a ver com ele, para a glória dele. Tudo tem a ver com ele. Tudo aponta para ele. Todos os meninos que nasciam, por ali vinha e rastreava o sangue. Quando você abre o livro de Mateus, vai mostrar toda a genealogia, desde Abraão. Se você pega a genealogia de Lucas, o evangelista Lucas, começa de Jesus e vai até Adão, filho de Deus, mostrando o sangue do menino que foi prometido. Quando nós pecamos, o sangue, o descendente, é Jesus Cristo. Não tem a ver em você imitar personagens. Às vezes eu vejo algumas antropologias, seja como Davi, pegue 5 pedrinhas, mate não sei o que lá. Não tem a ver com isso. Davi foi um adúltero. Tem a ver que um menino frágil, nascido lá no interior,
Um menino pobre, com um instrumento simples, foi para a frente de batalha de uma nação e lutou uma guerra contra um gigante. Ele venceu aquele gigante. Todos que estavam com medo agora desfrutam daquela grande vitória que aquele menino frágil venceu. Jesus Cristo, sem beleza e formosura, pegou um instrumento simples que foi uma cruz, foi para a frente da humanidade. E ele foi lá e lutou contra os maiores perigos, os gigantes da humanidade, a morte, o diabo e o pecado. E ele venceu todos esses males contra nós. Nós éramos aqueles que estávamos perdidos, lá no medo, atrás da linha de batalha. Mas ele foi à frente. Nós celebramos porque um venceu em nosso lugar. Israel celebrou porque Davi venceu o menino simples. Nós celebramos porque Jesus venceu a vitória. Ele venceu a batalha, ele ganhou a vitória que era para nós. Quando você pega Moisés, havia tantos meninos especiais no Egito. Por que a Bíblia fala de Moisés? Porque ele seria o profeta que simbolizaria o profeta que viria. Ninguém falou como ele, Jesus Cristo. Era o profeta que foi levantado. Quando você pega a história de Ruth e Ofra, por que a Bíblia fala sobre Ruth? As pessoas falam assim, tá vendo, pastor? A gente pega lá, Ruth seguiu Noemi. Ofra não seguiu Noemi. Então a Bíblia deixou de falar sobre Ofra. Por quê? Porque ela tomou decisões erradas. É nada disso, é balela. Fala de Ruth porque a semente do menino passou por Ruth e não por Ofra, que foi uma grande mulher também. A Bíblia conta a história por onde a semente do menino passaria. Todas as outras pessoas que não são citadas ou são secundárias, não é porque não eram homens e mulheres de Deus, é porque por ali não passava a semente da mulher, a semente do menino que diz aí em Gênesis 3:15. Tudo tem a ver com ele. Tudo, absolutamente tudo. Tudo tem a ver com ele. Vamos ficar em pé e vamos orar? Tudo. Os profetas falavam, o menino vem aí. Os profetas diziam, eles cantavam, o menino vem aí. Ele falará, Deus meu, por que me abandonarás? Não quebrará os seus pés. Ele, tudo tem a ver com ele. A Bíblia não é um manual de antropologia de histórias para motivar seres humanos. O Antigo Testamento é a revelação do menino que viria. Toda a história da Bíblia, do Antigo Testamento, você pode cortar e sairá o sangue de Jesus para alimentar o seu povo. Tudo tem a ver com ele. A lei, os profetas e os salmos, disse Jesus, falavam sobre mim. Ele é a chave e a revelação de toda a existência humana. E ele veio, cumpriu tudo isso. O descendente da mulher pagou o preço pelos nossos pecados. Faça uma oração, Senhor. Que maravilha é a palavra de Deus. O poder de Satanás acabou. Porque o menino veio e o governo está sobre os seus ombros. O menino venceu. O menino venceu. Ele venceu a morte. Ele venceu o diabo. Ele venceu o pecado em seu lugar. Ele venceu o pecado quando viveu a vida justa que nós não conseguimos. Ele venceu a morte quando ressuscitou o terceiro dia. E ele venceu o diabo na cruz, pisando sobre a sua cabeça, diz as Escrituras. Faça uma oração, Senhor. Você crê no Evangelho de Jesus Cristo? Imagine que você cresce de verdade nisso. Imagine por um momento que se pelo menos você cresce em tudo isso que eu falei. Imagine se você cresce que toda a história da humanidade apontava para Ele, aquele que você cultua hoje à noite. Imagine se você cresce de fato que ninguém pode te amar como Ele te amou. Imagine de fato que se você cresce, que já está pago
pago. O perdão que nós não merecíamos foi derramado sobre nós. Você entendeu o Evangelho nessa noite, amém? Eu entendi o Evangelho. Senhor Deus, obrigado. Obrigado porque toda a Escritura é a luz do Senhor que pulsa para nós. É sobre Ele. Ele é antes de todas as coisas. Sem Ele nada do que existe teria existido. É o Senhor Jesus. Ele é a estrela da manhã, Ele é a alva. Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a estrela da manhã, Ele é aquele que veio, que há de vir. Ele é aquele que tem os olhos como chamas de fogo, os pés reluzentes como um latão. Ele é aquele que veio da mulher. Ele é o Filho de Deus. Ele é a semente da mulher prometida. Ele veio, Ele é aquele que o tabernáculo apontava. Ele é aquele que as pedras clamavam. Ele, Jesus Cristo. Ele é a luz da razão, da sabedoria, a poesia mais profunda dos salmos, a sabedoria dos provérbios, a história das crônicas dos reis. Tudo é pouco diante da história e crônica do Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é o profeta dos profetas. É o mestre dos mestres. Ele, Jesus, o Filho de Deus. Aquele que morreu pelos nossos pecados. Nós queremos, Pai, que ninguém coloque fardo sobre nós que o Senhor não colocou. Queremos viver na graça do Evangelho, de que já foi pago, que agora a gente pode servir com alegria. E nós nos dedicaremos ao Senhor, porque nós somos amados, porque nós somos do Senhor. Que o Senhor nos leve em paz. Que o amor de Deus Pai, sonhado e planejado antes de todas as coisas, que a graça, a paz e a salvação que veio por meio de Cristo Jesus nosso Senhor, e que as consolações, o poder e o convencimento do Espírito seja com todo o seu povo hoje e para sempre. Amém.